Quer dizer, também aqui a necessidade de se adequar à realidade brasileira, levando em consideração o potencial do ofendido e as condições do ofensor. Doutor, tem uma pergunta que é recorrente aqui. Lá de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, Flávio Correia está perguntando o que aconteceu de 2004 para cá. Porque a OAB faz exames que só 10% dos concursandos acaba obtendo a carteira. É a pergunta do Flávio Correia, de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Flávio, o problema não é tanto da OAB, o problema é mais da proliferação dos cursos de direito. Nós tivemos um número excessivo de faculdades de direito no Brasil que não acompanhou a qualidade que o ensino requer. Daí acaba gerando uma reprovação maior do que a esperada, não só no Rio Grande do Sul, mas de uma maneira geral no Brasil. E São Paulo revelou agora, Reinaldo, no exame unificado, que foi um dos piores desempenhos da federação, por incrível que pareça, foi do estado de São Paulo. Doutor, gostaria da participação do Reinaldo. Doutor Rui Fragoso, há algum tempo fala-se numa invasão de corporações jurídicas estrangeiras no Brasil. O senhor tem notícia dessa realidade? Não há dúvida. A globalização leva também a esse aspecto, ou seja, escritórios de advocacia com corpo de advogados, praticamente todos advogados estrangeiros, sem a licença para atuar no Brasil, praticamente exercendo uma atividade paralela ao advogado brasileiro. Eu acho que isso se resume basicamente na chamada reciprocidade. Esse é o elemento-chave para enfrentar essa questão. Se no país também você permitir o exercício de advocacia do advogado brasileiro de forma plena, está aí uma questão de direito comercial, de direito internacional, da chamada reciprocidade. Lá não é permitido ao advogado brasileiro, lá que eu digo é qualquer país, não é permitido o exercício profissional do advogado brasileiro. Portanto, também tem que ser vista com muita reserva o exercício do advogado estrangeiro em território nacional. A palavra-chave aí é reciprocidade. Aliás, em relações internacionais, a palavra-chave é reciprocidade. Mas mesmo que o escritório internacional venha e contrate advogados brasileiros, quer dizer, como funciona? Desde que ele se adeque à realidade e às sociedades brasileiras, eu acho que pode. Aí passa a ser uma regra que venha esse escritório com advogados brasileiros, ele nasce, ainda que associado a um escritório estrangeiro, prevalecendo e, vamos dizer, dando preferência aos advogados brasileiros. O que nós temos que verificar é o exercício quando há um número mínimo de advogados brasileiros, apenas dando a roupagem ao escritório, e aí sim, um número muito grande de advogados estrangeiros fazendo o exercício profissional aqui no Brasil. Então essa verificação é que compete à ordem. Na verdade, você tem que ter também aí a questão da verificação se nós não estamos usando estratagemas para que esses escritórios se estabeleçam no Brasil sob uma pseudo-roupagem de escritórios brasileiros. Daniel. Rui, no mês que vem aí vai entrar em vigor uma lei bastante polêmica aqui no estado de São Paulo, que é a lei antifumo. Há aqueles que defendem a corrente que ela é absolutamente legítima, legal, e a constitucional, e aqueles que defendem a inconstitucionalidade dela. Em qual das duas correntes o senhor se coloca? Daniel, eu me coloco na corrente que defende a inconstitucionalidade da lei. Embora eu louve a iniciativa do governo do Estado de São Paulo, eu acho que a questão é muito mais cultural. Nós temos que ter uma política nacional anti-tabagismo. Isso é uma questão de conscientização. A imposição de uma lei que restringe de maneira drástica ao fumo, punindo de forma exagerada e principalmente por ela ter sido feita de iniciativa estadual, é que me parece que haja aí um vício no seu nascedouro. Esse tipo de legislação que cuida de saúde pública é de natureza federal. Ora, o cigarro não há proibição à venda do cigarro. As restrições devem acompanhar, portanto, uma legislação de natureza federal. São Paulo, embora tenha uma iniciativa extremamente positiva, sob o ponto de vista político, me parece que, sob o ponto de vista, Daniel, da natureza constitucional, eu acredito que a lei não deveria vingar. O nascedouro dela deveria ser no âmbito federal e não estadual. Doutor, mas esse é um aspecto legal, ou seja... Apenas legal. No aspecto, vamos dizer, Monteiro, da iniciativa, eu acho extremamente positivo. Eu acho que a conscientização... O direito individual, doutor Rui, nesse caso, como é que o senhor vê
inclusive a multa, a penalização para o dono do estabelecimento, isso não pega em termos de legalidade? Não, eu acho que pega apenas pela natureza da lei ser estadual. Eu acho que é como o fumo não é vedado, a Constituição não veda. Não há nenhuma vedação à comercialização do cigarro. À medida que você restringe, ainda que seja possível, e o que está ocorrendo é uma comparação com países estrangeiros, tratados internacionais, até o Daniel me lembrava isso aqui agora há pouco. Isso não se apresenta adequado ao Brasil. Na verdade, as punições são excessivas, nós estamos punindo o fumante, né? A iniciativa deveria ser por lei federal, embora eu reconheça que tenha bom propósito esse tipo de legislação.